Sabe aquela cena clássica? O adolescente levanta rápido demais e de repente o mundo apaga. É uma situação que assusta e que é muito mais comum do que a gente imagina. Mas, e se a chave para resolver esse mistério não estiver no cérebro ou no coração, mas sim ali, no prato de comida? Pois é, vamos investigar isso juntos. Essa é a pergunta que tira o sono de muitos pais e, claro, dos próprios adolescentes. O que está acontecendo? É algum problema no coração? É estresse? O que causa essa tontura, essa sensação de que tudo vai apagar do nada? A ciência já tem um nome para isso, e entender o que ele significa é o primeiro passo da nossa investigação. O nome é síncope vasovagal, ou SVV para facilitar. Pensa nela como se fosse um curto-circuito temporário no sistema elétrico do corpo, que faz a pressão arterial despencar. Por muito tempo, o foco foi nos gatilhos mais óbvios, ficar muito tempo em pé, um susto, ver sangue. Mas olha, parece que essa é só uma parte da história. Porque a questão é por que alguns adolescentes são mais sensíveis a esses gatilhos do que outros. E é aí que uma nova pesquisa traz uma pista surpreendente, uma coisa que estava o tempo todo bem debaixo do nosso nariz. Ou melhor, no prato de comida. O que pode estar faltando ali talvez seja a peça-chave. Para a gente conseguir conectar comida com desmaio, primeiro, a gente precisa dar uma espiada na sala de máquinas do corpo. Vamos entender como funciona o sistema que age como um verdadeiro piloto automático do nosso organismo. Esse tal de piloto automático, chamado de sistema nervoso autônomo, cuida de tudo aquilo que a gente faz sem pensar, sabe? A respiração, a digestão e, o mais importante para a nossa história, o controle dos batimentos do coração e da pressão arterial. E esse sistema vive num equilíbrio perfeito, como se fosse uma gangorra. De um lado, a gente tem o sistema simpático, que é o nosso acelerador, para quando a gente precisa de ação. Do outro, o parasimpático, que é o freio, para a hora de relaxar. Num corpo saudável, esses dois conversam e trabalham em harmonia total. O problema é que na síncope vasovagal, essa harmonia vai por água abaixo. O freio, o sistema parasimpático, é acionado com força total, sem necessidade. Com isso, a frequência cardíaca e a pressão caem bruscamente, o sangue não chega direito no cérebro e, pronto, o resultado é o desmaio. É uma falha grave de comunicação interna. Tá, mas e a comida? Onde ela entra nisso tudo? É exatamente aqui que a nossa investigação fica interessante. Os cientistas começaram a pensar: será que a nutrição pode estar atrapalhando o bom funcionamento desse piloto automático? Vamos às evidências. Um estudo publicado na importante revista Frontiers in Nutrition resolveu mergulhar fundo nisso. Eles pegaram 138 adolescentes que sofriam de SVV e compararam com outros 78 totalmente saudáveis para ver se encontravam alguma diferença. E começaram pelo básico: o que eles gostavam ou não de comer. E olha, logo de cara, uma coisa saltou aos olhos. O grupo com SVV tinha uma preferência bem menor por vegetais, carnes, peixes e carboidratos complexos como batata. E não era só uma questão de não gosto disso ou daquilo. Era um padrão estatístico, claro e mensurável. Só que preferência alimentar é uma coisa meio subjetiva, né? Os pesquisadores precisavam de provas mais concretas. Então, eles foram além, pegaram amostras de sangue de todo mundo para procurar por nutrientes que são vitais para o sistema nervoso funcionar direitinho. E aí o resultado foi impressionante. Os exames mostraram que o grupo com SVV tinha níveis mas muito mais baixos de 3 vitaminas essenciais para a saúde dos nervos: a B6, a B12 e a vitamina D. Aquela aversão a certos alimentos agora tinha uma consequência real, bioquímica, circulando no sangue. Beleza. Então agora os pesquisadores tinham duas pistas gigantescas: preferências de comida bem diferentes e falta de vitaminas importantes. O próximo passo, o mais crucial, era tentar conectar esses dois pontos. Será que dava para provar essa ligação? E a resposta foi um sonoro sim. Eles viram que a preferência por carnes e peixes estava diretamente ligada a ter mais vitamina B6 no sangue. Era a prova que faltava. O que a gente escolhe comer afeta diretamente os nutrientes que o nosso corpo tem para trabalhar. E o padrão se repetiu. Quem gostava mais de vegetais tinha níveis melhores de vitamina B12. As evidências foram se encaixando, mostrando que aquelas preferências alimentares tinham, sim, consequências nutricionais diretas. Mas a nutrição é complexa e aí veio uma pequena reviravolta. De forma surpreendente, gostar mais de laticínios estava associado a ter menos vitamina B6. A teoria: talvez quem come muito laticínio acaba deixando de lado outras fontes mais ricas em B6, como a carne. Isso mostra como o equilíbrio do prato todo é que importa. Então, como a gente junta todas essas peças?
O estudo sugere um caminho bem lógico. Começa com a preferência alimentar. Essa preferência leva a uma falta de vitaminas essenciais. Essa falta de vitaminas, por sua vez, afeta o combustível do nosso piloto automático, o sistema nervoso. E com o piloto automático instável, o risco de um curto-circuito, o desmaio, aumenta. É uma cascata de eventos que faz todo o sentido. Certo, mas no fim das contas, qual é a grande conclusão dessa investigação toda? O que isso realmente significa para tantos adolescentes que convivem com a síncope vasovagal? Olha, é fundamental entender que o objetivo aqui não é apontar o dedo e culpar o adolescente por ser seletivo com a comida. De jeito nenhum. A grande sacada é reconhecer, talvez pela primeira vez, essa conexão tão forte entre o que a gente come, os nutrientes que absorvemos e a estabilidade da fiação interna do nosso corpo. E na prática, o que a gente tira disso? Primeiro, uma simples conversa sobre os hábitos alimentares pode virar uma ferramenta de diagnóstico. Segundo, avaliar o estado nutricional deveria ser padrão para quem tem SVV. E o mais legal, a orientação alimentar pode se tornar uma nova e poderosa forma de tratamento, talvez até sem precisar de remédios. Agora, um ponto super importante para a gente ser cientificamente correto. O estudo mostra uma associação fortíssima, mas não uma relação de causa e efeito direta. Ninguém está dizendo que não gostar de brócolis causa o desmaio. O que se diz é que o padrão alimentar que inclui não gostar de brócolis leva a deficiências que deixam o sistema nervoso mais frágil. É uma peça fundamental do quebra-cabeça. O que essa pesquisa da Frontiers in Nutrition faz de verdade é abrir uma nova fronteira. Ela nos força a olhar além dos sintomas e a pensar em como a base de tudo, a nutrição, pode ter um papel central em condições que a gente sempre achou que eram puramente neurológicas. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito poderosa. Será que o futuro do tratamento para desmaios começa não na farmácia, mas na cozinha, no prato de jantar? É uma ideia que pode de verdade revolucionar o jeito como a gente cuida da saúde dos jovens. Obrigado pela companhia nesta investigação.